Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, vocês que estão aqui conosco nessa live. Sejam todas e todas muito bem-vindas. A nossa conversa vai começar e a gente já começa inspirado por esse lindo vídeo. Eu quero saber quem está aqui online com a gente hoje. Então, pediria para vocês comentarem aí no chat. Todo mundo já conhece essa plataforma, então vocês podem ir aí no chat e falar qual a cidade que vocês estão, de onde vocês estão nos assistindo. Pessoal, então boa noite, eu sou Bruno Filizola, sou assessor técnico da GIZ, que é a Cooperação Técnica Alemã. E hoje eu aceitei o convite da Fundação Boticário para estar aqui com vocês e convidados bem especiais nessa terceira noite de talks do Conservatom. Como vocês sabem, esse Conservatom é uma iniciativa pioneira, nova aqui para a gente, que a Fundação Boticário organizou junto com a Fundação Araucária, que vai buscar soluções para proteger espécies e hábitats da grande reserva da Mata Atlântica. Então, quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês hoje, estou muito feliz de estar começando aí esse trabalho com vocês. Eu sei que vocês já estão em outros talks, essa é a nossa terceira da semana. O Conservatom vai começar mesmo para valer na semana que vem, no dia 13, logo depois do feriado, então voltem para essa maratona com todo o fôlego aí do feriado. E essa semana aqui, como vocês bem sabem, é uma semana preparatória, né? Então nós estamos aqui com alguns especialistas, algumas pessoas que foram selecionadas a dedo para fazer essa conversa com vocês hoje. Todas essas conversas são sobre a grande reserva da Mata Atlântica, né? E os desafios que vocês vão enfrentar nessa maratona de semana que vem. Então, ontem a gente teve um talk muito interessante sobre os desafios da implementação de unidades de conservação. E hoje a gente vai entrar numa outra agenda igualmente importante para a grande reserva da Mata Atlântica, né? Então, esses talks, para vocês irem se inteirando dos assuntos, absorvendo as informações e pensando nas ideias. Então, a gente está aqui hoje para ajudar vocês a pensar nessas ideias, tá? Então, se vocês têm amigos, familiares, pessoas que estejam interessadas em ainda participar do Conservatom, as inscrições ainda estão abertas, tá, gente? Até amanhã. Então, vai lá, se você que já fez, indica para os seus amigos, acessa o site lá do Conservatom e fala para o pessoal garantir a vaga, tá bom? Que vai ser muito legal. E como eu falei, então hoje a gente vai para o nosso segundo talk temático, né? Então a gente abriu a semana falando da grande reserva da Mata Atlântica. Ontem a gente teve um talk falando dos desafios das unidades de conservação, que são muitos, e hoje a gente vai falar sobre os potenciais da natureza. Vamos falar sobre cadeias produtivas da sociobiodiversidade e as cadeias dos produtos sustentáveis que estão associadas às cadeias da sociobiodiversidade. Então, aqui comigo hoje, estou muito feliz, estou muito alegre de estar revendo velhos amigos, conhecendo novos amigos. Temos um belo time de especialistas aqui, com larga experiência nesse assunto das cadeias da sociobiodiversidade. Então, pediria para o Ivan Crespo, o pesquisador Ivan Crespo, muito conhecido aí na região como um dos maiores especialistas nesse tema dos produtos da biodiversidade da região sul, da Universidade Federal do Paraná. Ivan Crespo, seja muito bem-vindo a essa mesa virtual aqui. Fico muito feliz de estar te revendo e de estar aqui também com os demais convidados. Bem-vindo, Ivan. Obrigado, Bruno. É um prazer muito grande também estar aqui nesse evento. Eu agradeço muito o convite, né, que foi feito. Parabenizo por esse evento, pelo tema, na verdade, tão oportuno, tão importante, tão oportuno. E talvez, na verdade, o tema é sempre oportuno, né? Esse que a gente vai tratar aqui. Mas, na verdade, eu acho que nesse momento ele é ainda mais oportuno, né? No momento em que a gente está sabendo que as porteiras estão escancaradas e que a boiada está aí chegando, né? Então é um momento realmente muito especial para a gente estar conversando sobre a proteção da natureza, né? E em particular dessa grande reserva da Mata Atlântica. Então eu estou
muito contente. Cumprimento a todos vocês que vão estar junto comigo e também a todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer muito grande. Muito bem-vindo, Ivan. Seja muito Obrigado, bem-vindo. Bruno. Um prazer estar aqui com você. Então, eu vou apresentar o nosso segundo convidado, muito especial também, que é o André Noronha, cofundador da Arca Natural. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Obrigado. É uma honra estar aqui, compartilhar essa mesa e discutir um pouco de ideias, possibilidades e provocações aqui junto com todo mundo. Estou ansioso aqui para ver aonde essa conversa vai levar. Muito bom, André. E para fechar essa mesa, a gente tem o Hamilton de Moura Kirchner. O Hamilton é proprietário do cultivo Ostra Viva. Ele teve um probleminha na estrada, ele acabou de nos avisar, teve com a gente agorinha, mas ele vai se atrasar um pouquinho e logo vai entrar aqui no talk, tá bom, pessoal? Então, muito boa noite para todo mundo. Quem está entrando na live agora, seja muito bem-vindo para mais uma conversa aí no âmbito do Conservatom. Então, muito bem-vindos e muito bem-vindas, todos e todas. Muito legal a gente estar aqui com cada um de vocês e contar com essa mesa de peso. Então, antes da gente começar, que eu acho que está todo mundo bem ansioso aí para escutar nossos convidados de hoje, eu queria chamar o Robson Capretes, que ele é coordenador de Ciência e Conservação da Fundação Grupo Boticário, nosso anfitrião hoje, e ele tem uma mensagem para vocês. Robson, por favor. Obrigado, Bruno. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né? Estou muito feliz também. Vocês estiveram com a minha colega Marion nos 2 primeiros talks. Acho que foi super rico, né? A visão geral da Mata Atlântica, da Grande Reserva da Mata Atlântica, na segunda-feira, e ontem uma discussão riquíssima sobre a importância das áreas protegidas, das unidades de conservação. Eu sou coordenador de Ciência e Conservação da Fundação Grupo Boticário, então trabalho com a equipe junto com a Fundação Araucária, que pensou e que está refinando, né, esses desafios aqui para vocês na semana que vem. Dou boas-vindas a quem está assistindo, já sei que a gente tem uma audiência muito legal aqui, mais de 100 pessoas já presentes aqui, vocês são muito pontuais, isso é sempre muito interessante. Queria agradecer à Fundação Araucária, que é nosso parceiro de longa data, né, comprometida com a proteção de espécies e ecossistemas no estado do Paraná, nosso parceiro já há uns bons anos, né, promovendo a conservação e a proteção da biodiversidade do estado do Paraná. A gente está muito feliz na Fundação Grupo Boticário, com o engajamento, com a audiência, com o número de inscritos que não para de crescer. Então, reafirmo, como o Bruno colocou, ainda dá tempo, entrem lá no nosso site, conservatom.teasoluções.com.br, né, que a gente tem período de inscrições ainda, né, todo mundo que pode nos ajudar, se você conhece, quem está nos vendo, pessoas que podem agregar ao tema, né, nos ajudem, peça para entrar em contato, para fazer a inscrição, e queria agradecer especialmente aos nossos convidados de hoje, trabalhar com cadeias produtivas da sociobiodiversidade na região da Grande Reserva é um desafio, um tesouro que a gente tem muito a conversar, a construir. Desejo a todos um excelente talk, né, e nos vemos amanhã no próximo talk e na semana que vem no Conservatom. Um grande abraço a todos. Robson, muito obrigado. Leve minhas saudações, meus parabéns aí pela iniciativa da Fundação Boticário e da Fundação Araucária. O grande trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns e obrigado mais uma vez pelo convite. Então, te dou uma boa noite e vamos começar hoje na nossa conversa. Gente, quero dizer para vocês que o mais rico desse momento aqui, embora a gente esteja com grandes especialistas, com pessoas com muita coisa para falar, é também que a gente tem a oportunidade de escutar vocês. Então, estou vendo aqui no chat várias pessoas já se apresentaram, pessoal de Quatro Barras, pessoal de Natal, de Florianópolis, da Unicamp, a Janaína, de São Miguel Arcanjo, aí do Vale do Ribeira. Fico muito feliz de ver gente de tantos lugares. Peço a gentileza que todos fiquem à vontade, coloquem sua cidade, o lugar que vocês estão,
E, por favor, coloquem suas perguntas, tá, gente? Seus comentários, suas recomendações, suas dúvidas sobre as cadeias da sociobiodiversidade. A gente vai tentar agora, num espaço reduzido de tempo, falar com o máximo de objetividade de um tema que é bastante complexo, que a gente tem muitos desafios e também muitas oportunidades, como vocês vão ver nas falas que vão vir agora na mesa. A gente está com um dos maiores especialistas da região sul nesse tema, que é o Ivan. A gente está com uma iniciativa incrível que o André vem tocando e vai compartilhar com a gente soluções da sociedade civil organizada, como pode ajudar a resolver esses problemas. E, por fim, a gente vai ter uma palestra muito motivadora do Hamilton, que é um empresário e que está lidando no dia a dia com esses desafios de encarar um negócio sustentável baseado na sociobiodiversidade. Hamilton, muito bem-vindo. Você nos ouve? Você entrou na sala agora? Estava falando exatamente de você, Hamilton. Se você quiser se apresentar, aí a gente já começa na fala do professor Ivan. Oi, Hamilton, tudo bem? Boa noite, muito bem-vindo. Seu microfone talvez esteja desligado. Dá uma olhadinha nessa bolinha aqui, ela tem que estar azulzinha do microfone. Tem a câmera à esquerda e o microfone à sua direita. Então, dá uma clicadinha no microfone e vê se você consegue ligar ele. Eu acho que agora foi. Veja... Não, ainda não, Hamilton. A gente ainda não está te ouvindo. Você teria que clicar com o seu mouse ou no trackpad. Você tem a câmera e um microfonezinho, um íconezinho no alto, assim, em cima das telas. Veja agora. Agora foi? Continuamos sem te ouvir, Hamilton. Ana, você tem alguma orientação para o Hamilton para ver se ele consegue ligar o áudio dele? Podemos começar ali, né, Bruno? E daí eu já auxilio o Hamilton, tá? Perfeito, Ana, muito obrigado. Então, Hamilton, daqui a pouquinho eu peço para você se apresentar e a gente vai começar agora, então, a nossa mesa. Eu vou pedir para o professor Ivan, a gente vai colocar a apresentação do professor Ivan. Ivan, você já se apresentou, mas se você quiser, enquanto a apresentação entra, fala um pouquinho da sua experiência nesse tema, fala um pouquinho o que são essas cadeias da sociobiodiversidade que tanto nos interessam, que tanto mobilizaram nossos participantes para vir aqui hoje. E aí você tem 10 minutos, tá, Ivan? E aí você faz a sua apresentação, fala um pouquinho na sua visão, quais são os desafios, quais são as oportunidades, para a gente conseguir transformar esses potenciais da natureza, que são tantos, em negócios, em melhoria de renda, em melhoria de qualidade de vida, em melhoria de emprego, em melhorias sociais, ambientais e econômicas. Ivan, a palavra é sua, professor. Bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. Bom, mais uma vez, é um prazer muito grande realmente estar aqui participando dessa conversa sobre esse tema tão importante, tão fundamental para todos nós, né? Eu, tentando entender, quando recebi o convite, né, quais os objetivos dessas conversas, desses talks, eu organizei minha apresentação exatamente de uma maneira bem sucinta, mas com vários tópicos, no sentido de trazer temas, trazer assuntos, trazer algum tipo de detalhe para favorecer reflexões e contribuições de todos, né, os que estão assistindo e dos colegas que estão aqui comigo dividindo essa conversa, né? Então, dentro dessa perspectiva, a minha experiência tem sido... Eu já orientei várias teses e dissertações e participei de projetos, né, em vários trechos da Mata Atlântica, tanto aqui no Paraná quanto em Santa Catarina, né? Então, são temas bastante atuais, um deles, a última tese que saiu, que eu co-orientei, é um trabalho mais sobre economia e gestão, não é, das atividades de produtos não madeiráveis, ou não madeireiros, né, da Mata Atlântica, e aí saíram temas bastante interessantes, né? E aí eu ressalto também, nesse contexto, além da Universidade Federal do Paraná, algumas ações que eu também desenvolvo
na Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais, da qual eu sou presidente, é uma entidade científica, né? E a gente tem tido algumas ações também relacionadas com sistemas agroflorestais em áreas próximas e em unidade de conservação também. Então, daí ao longo do tempo, né, acumulei alguma vivência com essa temática, e em particular me interessa muito, nesse contexto dos produtos da sociobiodiversidade, né, o aspecto socioambiental. Quer dizer, e nesse sentido, eu vou focar um pouco mais, até porque depois que eu entendi os temas que os outros meus colegas da conversa vão apresentar, digo, bom, então eu vou ficar mais nesse enfoque um pouco mais amplo, e depois, durante a conversa, a gente pode, se necessário, detalhar um pouco mais. Então, eu vou tentar seguir na direção em que o Bruno apontou, né, de tentar levar num tempo de 10 minutos, né, para favorecer depois as conversas, tá? Então, eu tenho aqui um grupo de uns 5 slides, 4 a 5 slides, exatamente com esse sentido de estimular reflexões e conversas sobre temas macro e também específico, mas com um enfoque mais socioambiental. Bom, eu já sei que foram tratados aspectos muito amplos, né, e detalhados sobre a importância e o contexto dessa grande reserva da Mata Atlântica que envolve Santa Catarina, São Paulo e o Paraná. Quer dizer, uma área que tem diversidades muito grandes, né, e peculiaridades também dentro dessa diversidade, né? Então, se tem variações muito grandes do ponto de vista fisiográfico, do ponto de vista de espécies de vida, né, de fauna e flora, e também a diversidade em relação a impactos antrópicos que se encontra, que se detecta nessa vasta região. Né? E depois eu vou me concentrar um pouco mais aqui no Paraná. Né? Mas também, junto com isso, e é fundamental que se tenha em conta também a diversidade cultural. Quer dizer, aí temos presente também, quase que do mesmo modo, vamos dizer assim, né, da diversidade que eu me referi aos aspectos fisiográficos e ambientais, uma diversidade também bastante grande do ponto de vista cultural, especialmente quando se leva em conta que nessas áreas aí estão comunidades as mais distintas possíveis, desde imigrantes que ali chegaram, que não eram originários, que não são originários dessa região, a povos indígenas, a caiçaras, a quilombolas, né, que fazem parte desse caldo cultural muito rico que está presente nessa grande reserva, né? E também é importante ressaltar, dentro dessa linha de síntese que eu me referi, que tudo isso, essa diversidade fisiográfica, essa diversidade ambiental e a diversidade em relação às comunidades humanas, torna isso tudo, esse conjunto, com um alto potencial para ecoturismo e para a produção da natureza, para os produtos da natureza vinculados com o mercado. Há um potencial realmente muito, muito grande nisso, né? Agora, é importante lembrar também, dentro desse contexto geral, sobre diversidade e peculiaridade, que também há muita diversidade em relação a políticas entre os estados e também entre os municípios em cada estado. E essa variação política, essa diversidade política, muitas vezes, ela impacta negativamente em algumas ações voltadas para a conservação da natureza e para essa perspectiva da produção da natureza de uma forma
sustentável, né? Depois a gente pode detalhar um pouco mais isso. E numa outra ponta dessa conversa, me parece muito importante ressaltar também, já com foco mais socioambiental, né, de que é importante ter como ênfase que as populações tradicionais que vivem nessas regiões, elas vivem dos recursos que existem na Mata Atlântica, né? Elas dependem desses recursos e a relação é tão profunda que elas também cuidam desses recursos. Evidentemente que há problemas pontuais também com a população nativa, não é? Mas, de uma maneira geral, essa população cuida, zela, não é? E ela tem uma relação de dependência muito forte. Quer dizer, tanto no ato do cuidado, quanto no ato da dependência mesmo para a sua própria vida, né? De manutenção da sua própria vida. E é importante ressaltar, dentro desse histórico muito simplista que eu estou aqui colocando, muito em síntese, né? De que essas regiões onde está situada essa grande reserva, e agora vou focando um pouco mais aqui para o Paraná, ela recebeu ao longo do tempo, ao longo desses últimos 20, 30 anos, uma quantidade enorme de atores externos que chegaram ali para fazer pesquisas, para estudar a região, né? E, junto com isso, também alguns programas de turismo, eu acompanhei alguns deles, e outros programas vinculados à região, voltados para o desenvolvimento dessas áreas, né, aqui do litoral. E isso tudo me parece que teve, entre outros aspectos negativos, evidentemente que tem coisas muito positivas, os resultados de pesquisa têm resultados importantíssimos, o turismo tem aprendizados interessantes, mas tem coisas também que não são boas, aliás, grande parte que não são boas, né? E sobre os programas de desenvolvimento, se deve ressaltar que muitas vezes a população local, né, a população tradicional, principalmente, ficou à margem desses processos todos que se verificaram nessas regiões. E, em grande parte, o problema que havia ali era que a população, na maioria das vezes, era tratada apenas como objeto, né, desses programas, inclusive de pesquisa. Eu publiquei um trabalho uma vez com na época, estudante de pós-graduação, Ana Lívia Cacê-Boemen, que é a primeira autora, um trabalho muito interessante que chama O Olhar do Pesquisador sobre Guaraqueçaba. E ali fica muito claro, quando a gente avalia, faz um cotejamento de dezenas, centenas de pesquisas feitas na região, que as comunidades locais, de um modo geral, foram tratadas como objeto de pesquisa, né? E aí é um problema muito sério, porque não havia uma participação, uma coparticipação, uma corresponsabilidade, né? Uma coautoria, né? Um coprotagonismo dos processos. Isso me parece muito mal. E sobre esse tema, que é exatamente depois que eu vou detalhar um pouco mais, tá? Eu vou passar para o próximo slide, onde a gente já vai avançando nessa minha síntese em relação à perspectiva dos desafios, como foi frisado pelo Bruno. Eu tratei de elencar alguns aspectos que me parecem muito importantes para que esse novo programa, esse novo olhar que a Fundação Boticário, em parceria com a Fundação Araucária e tantos outros players, agora vão dar para essa grande reserva, né? O primeiro ponto que eu acho absolutamente fundamental, né, e é minha expectativa dentro dessas perspectivas, primeiro, considerar a população tradicional como sujeito do processo, de processos e procedimentos. É fundamental que a população tradicional tenha um protagonismo muito forte nisso, e um protagonismo
não apenas em discurso, mas de fato, né, que ela faça parte de tomadas de decisão, né, de definições, dos diversos programas que possam aí surgir, tanto em relação ao turismo, quanto, inclusive, ao processo fundamental, que é o nosso tema dessa mesa de hoje, em relação aos produtos da sociobiodiversidade. Então, esse é um ponto que eu acho chave. E, nesse aspecto, é de grande importância resgatar, não é, valores e conhecimentos tradicionais sobre o manejo dos produtos da sociobiodiversidade. Essas pessoas, ao longo do tempo, adquiriram conhecimentos extraordinários, né? Esse é um saber muito importante, que precisa ser considerado, né? Que precisa ser... Obrigado. Que precisa ser considerado na definição de todas as políticas privadas ou públicas que se for traçado daqui para frente. E o mesmo vale em relação ao resgate do conhecimento científico que foi gerado ali. Há realmente muitas informações sobre cadeias de produtos da natureza, de produtos da sociobiodiversidade produzido nessas várias regiões. Então, se fizer uma busca muito rapidamente, você vai encontrar dezenas de trabalhos, e alguns bem recentes, né? E outros não tão recentes, mas também muito importantes, sobre vários produtos relacionados a esses ambientes, né? Então, eu diria também que, quando se trata de produtos da sociobiodiversidade em relação a essa grande reserva, e em qualquer outros espaços, é fundamental que se considere, que se tenha como referência o Plano Nacional de Promoção de Produtos da Sociobiodiversidade. Esse é um plano que foi elaborado com bastante sacrifício e foi para todo o Brasil. Eu, aqui no Sul, coordenei uma parte desse programa, né, que estava relacionado, vinculado com o Ministério do Meio Ambiente. Então, não vejo como elaborar um programa para cá sem que se tenha a referência e o suporte desse plano nacional. Muitos agricultores, muitos produtores regionais, de diversos segmentos, quilombolas, caiçaras, participaram do encontro que nós organizamos aqui há alguns anos, passados uns 15 anos atrás, se não me engano, né? Então, eu acho que ali há um arcabouço muito interessante de informações para que se possa utilizar, né, como experiência e ganhar tempo, né, nesse processo de construção aqui para a grande reserva, né? E dentro dessa perspectiva toda, desse encaminhamento, fundamental aprender com acertos e erros já feitos, já praticados aqui na região. Entende? Há muita coisa que não foi adequada. Quando eu me referi ao turismo, eu tenho lembrança de alguns programas de turismo em que a população nativa era vista como um atrativo para o turista, né? Não era sujeito do processo. Então, é o que eu chamava, na época, de turismo predatório. Esse não é bom, não é bom. Então, é preciso aprender, eu acho, com erros e acertos de ações já executadas nessas regiões, e são muitas, é importante resgatar isso, né? Na sequência, já direto para o nosso tema, aí precisamos identificar com clareza, né, com precisão, se possível, né, os produtores e, principalmente, compreender o seu modo de produção, a sua dinâmica de produção, o seu processo de produção, o manejo que é feito, né, dificuldades, as limitações, ou seja, todas as especificidades ligadas a esse processo produtivo, né? É muito importante também, em relação a essa pessoa, né, prover aspectos relacionados com a legalidade, com segurança legal, com a regularidade fiscal desses produtores, que muitas vezes estão ali numa legalidade aparente, né? Na verdade, numa ilegalidade estão. Então, trabalhando com certos receios, com muito cuidado, isso não é bom. É importante que tenha essa regularidade fiscal, como existe em outros estados, depois nós podemos conversar sobre isso, né? Mais na frente, Santa Catarina tem exemplos interessantes sobre isso, né?
em relação a comunidades tradicionais. No Rio Grande do Sul também, né? No estado do Pará, também, na região lá do Amapá, quando se trata da cadeia da castanha do Pará, tem algumas informações interessantes que dá para se pensar e, quem sabe, se conseguir chegar nesse ponto da regularização fiscal e das garantias para esses comunitários, né? Muito importante, junto com isso, fomentar associativismo e prover treinamentos. A Universidade Federal do Paraná tem um programa muito interessante de incubadora, não é? E esse programa, seguramente, poderia participar desse processo ao longo do tempo, né? Ajudando a preparar esses produtores, a preparar as associações, a organizá-las, né? A criar condições melhores de funcionamento para as associações. Em relação na sequência, tem um ponto muitíssimo importante, que já é o vínculo com o mercado desses produtos, que a gente sabe, eles já saem para muitos lugares, né? Então, eu falo aqui de estabelecer pontes entre produtor e potenciais compradores, né? Ou compradores efetivos, pontes muito bem construídas, muito bem estabelecidas, muito bem administradas, né? Muito bem monitoradas. E aí eu usei aqui uma frase, eu escrevi isso hoje, né? Que eu chamei ali da terra para as nuvens, porque, na verdade, eu estou me referindo ali às plataformas online que existem e que são muito interessantes para colocar o produto e o produtor em contato com potenciais compradores. Aqui no Paraná, mais ainda aqui em Curitiba, há uma organização muito interessante, muito boa, e que está crescendo bastante, que chama Conexus. A Conexus, ela faz exatamente isso, né? Ela consegue treinar, consegue organizar processos produtivos, né? E ela linka, né? Produtores, os produtos, né? Ajuda na embalagem, na apresentação desses produtos, etc., mas coloca ele, enfim, no mercado, né? E num bom mercado, que é um mercado de características exatamente sustentáveis, né? Então, é interessante saber, e eu acho até que seria muito interessante se a Conexus, através lá do Valmir Ortega, possa participar em algum momento dessa conversa também, né, Bruno? Porque realmente é muito interessante o que eles fazem, viu? Avançando um pouco mais sobre isso, eu diria que aqui a gente tem aspectos importantes, além de buscar soluções integrais e participativas, recuperar áreas florestais degradadas com o uso de SAFs, agroecológicos, onde for possível, e quando não for possível, também tem a perspectiva de se usar consórcios florestais, né? Ali com fruteiras, etc., também na região. Um ponto importante que eu gostaria de ressaltar aqui é a criação de um fundo rotativo. A Fundepar criou isso para colégios e tal aqui no Paraná, é uma solução muito interessante, não é? Que se possa ter um fundo, como acontece hoje, me parece que em Morretes, há um fundo vinculado ao turismo ali em Morretes, não é? Que é utilizado para a melhoria de certos instrumentos na cidade de Morretes. Acho interessante pensar nisso, e a gente pode avançar nessas ideias, né? O outro seria avançar na tentativa de implantar uma gestão descentralizada e participativa desse fundo e de todo o processo. Eu avançando agora aqui, mais muito rápido, sobre algumas espécies de interesse atual, né? E tem muitas outras espécies que poderiam ser trabalhadas, eu listado aqui, eu não vou, evidentemente, entrar em muitos detalhes sobre elas, mas duas delas eu marquei ali, que é o pinhão e a erva mate, aí a gente já tem mercado e cadeia produtiva muito bem definida, né? Eu coordenei um programa, uma época de pinhão, a Rota do Pinhão, aqui no Paraná, e com uma ideia, inclusive, de certificar o pinhão que cai, né? A pinha que cai, para impedir que se suba para colher pinhas verdes, e ter uma certificação, e, na época, até a minha ideia é que São José dos Pinhais fosse a primeira cidade a avançar com isso, até pelo nome, né? E que pudesse ter um pinhão certificado, que não tem, né? E aí tentar novos estudos em relação ao pinhão, trabalhar com a farinha do pinhão para merenda escolar e, quem sabe, outros usos, né? A erva mate é muito conhecida, e aí eu cito aqui
com um destaque especial, um trabalho do qual eu faço parte também, junto com a empresa Guaiaqui Yerba Mate, em Guarapuava, onde ali a gente tem um trabalho com índios caingangues e também um pouquinho mais na frente com índios guaranis, e que está funcionando, que é uma maravilha, né? Quer dizer, esses indígenas que antes viviam nas cidades, esmolando, pedindo dinheiro ali, hoje não mais fazem isso, eles recebem muito bem pela erva mate orgânica que produz. Foi um trabalho de longo prazo, né? Já temos muitos anos nesse trabalho, e eu diria que é um ótimo exemplo de como pode funcionar um processo já para mercado. Os produtos que saem da erva mate de Guarapuava chegam hoje até o Canadá, por exemplo, né? E na Europa. Bom, e aí tem a Jussara, que eu diria que é um mercado ainda difuso, não é bem definido. Uma coisa é o açaí. Nós estamos falando aqui da Jussara, né? A Jussara aqui da região. Então, não é bem definido ainda. Se produz, Santa Catarina tem uma definição melhor dessa cadeia. Aqui eu diria que ainda é difuso e as pessoas poderiam usar, e usar, sim, com o nome de suco de Jussara, alguma coisa assim. Tem características químicas, inclusive, diferenciadas em relação ao açaí, né? E aí aparecem outras espécies que eu aqui elenquei, como a guaricana, a cataia. A cataia tem trabalhos interessantíssimos já feitos. O Serviço Florestal iniciou um trabalho interessante, aliás, existe até uma espécie de cartilha, né? Uma apostila sobre a cataia, na época que estava vivo um engenheiro florestal, Randolfo, né? Eu acho que estava na frente dessa cartilha, um trabalho interessante. O bacupari, a guabiroba e a grumichama, que são 3 frutas interessantíssimas da Mata Atlântica, consideradas como superfrutas, pela análise do pessoal do Laboratório de Tecnologia de Alimentos, lá de Campinas, lá da Unicamp. Eu acompanhei alguma dessas análises, impressionante, riquíssimas em antioxidantes, que precisariam ser melhor trabalhadas e exploradas. O butiá, que é bem explorado já no Rio Grande do Sul, está bem avançado, mas aqui ainda não. Araçá e o cipó preto. Nós sabemos que o cipó é explorado. Ele é bem utilizado, o cipó preto, o timbopeba também, né? Mas não se aproveita tanto, e há essa coisa, esse receio, falta um pouco dessa segurança fiscal, dessas garantias para essas pessoas que trabalham com cipós. E um bom exemplo disso está em Santa Catarina, com a Associação dos Cipozeiros e Cipozeiras de Garuva, que tem o apoio total da EPAG, da empresa de Santa Catarina, a empresa de pesquisa lá catarinense, né? E eles têm um trabalho maravilhoso, é uma figura jurídica hoje, que conseguem exportar cipó de uma maneira sustentável, com manejo muito bem feito. Bom, na sequência aqui, eu gostaria de apontar algumas ações balizadoras, para a gente tentar manter aqui o tempo. Então, dentro das ações balizadoras, Bruno, e todos os que estão assistindo, meus colegas, eu diria o seguinte: um ponto fundamental é exatamente a identificação de produtos e usos, de uma forma completa, como ação balizadora, né? Os existentes e potenciais. Caracterizar essa cadeia produtiva, mas caracterizar de uma forma muito bem feita, muito de perto, para ver, identificar gargalos, dificuldades, etc., né? E pontos positivos. Segundo, o terceiro aspecto é a avaliação da sustentabilidade desse negócio que existe hoje. A maior parte não é sustentável, porque as pessoas não conhecem muito sobre o manejo, como deveria ser, por exemplo, no caso dos cipós, quando cortar, onde cortar, para manter o cipó de forma perene, não é? Estimar demandas existentes e potenciais desses produtos, a partir de cada espécie. Avaliar a viabilidade da exploração desse mercado de uma forma mais ampla, né? Mais profunda e, claro, sempre sustentável. Entender o perfil do mercado, o que o mercado quer. E hoje eu diria que está tudo muito favorável para produtos da sociobiodiversidade. Há ventos a favor muito, muito importante em todo o mundo, né? E importante fazer uma estimativa dessa produção necessária para atender esse mercado e que seja muito bem dimensionada. Avançando um pouco mais e já finalizando, eu gostaria de falar muito rapidamente, sobre a bioeconomia circular. Esse é um aporte, eu acho que importante, porque, na realidade, o que a gente tem visto até hoje nesses produtos da sociobiodiversidade é que muitos deles saem, alguns deles até já de forma mais organizada, saem
mas não há um processo circular, ou seja, o produto sai do produtor, como aqui eu aponto, né? Ele vai aqui do número 1, né? Até aqui o 3, que é o consumidor, né? Mas não há um retorno desse consumidor para o produtor, nesse sentido de formar uma cadeia sustentável, uma cadeia de responsabilidades sobre o produto. Então, a questão do adequadamente responsável passa por isso, né? Essa responsabilidade precisa ser também do produtor, do consumidor, não só do produtor. E a ideia da bioeconomia circular é exatamente evitar que haja descarte, simplesmente, que aqui pare o processo e que esse processo aqui se abra em outras perspectivas. Não, é importante que esse processo aqui retorne num processo de realimentação para o produtor, né? Então, de modo que fique uma cadeia sustentável, que haja uma garantia nesse processo. Eu diria que aí isso é um ponto para se pensar. E dentro dessa perspectiva, é muito importante a construção participativa de diretrizes para o extrativismo sustentável. Estabelecer um regramento, estabelecer protocolos, Bruno e todos que estão participando desse evento. É muito importante também a definição, a construção de indicadores de sustentabilidade dessas cadeias produtivas, né? Importante avaliar todas as fases, todos os processos dentro dessa visão circular que aqui eu estou me referindo, né? E quem sabe, se possa chegar, eu acho que já tem algumas tentativas, né? De estabelecer um selo de origem da Mata Atlântica, né? Vinculado a essa bioeconomia circular. Um selo, quem sabe, possa ser chamado de produto sustentável Mata Atlântica, outro nome que se queira dar, mas um selo que possa dar garantia, né, à sustentabilidade ou dessustentabilidade desse produto, ou melhor, do processo produtivo, né? E, por fim, assegurar a distribuição justa e equitativa dos benefícios decorrentes dessa cadeia produtiva. Se vocês imaginarem, por exemplo, a gente tem dados de um trabalho que eu pude participar em co-direção, em co-orientação, o cipó preto, principalmente o cipó preto, na verdade, você tem o consumidor pagando cerca de 869% a mais do que o produtor recebe lá na ponta. Veja que coisa incrível, 869% a mais, ou seja, o produtor está completamente escanteado, fora da cadeia, fora do processo. Ele aí entra, o que eu me referi no início, ele está aí como objeto desse processo, e não sujeito. Então, basicamente é isso, Bruno, assim, de uma forma mais rápida, para poder dar tempo para que todos possam falar de uma forma tranquila, né? E abrir depois para a conversa, viu? Então, muitíssimo obrigado por enquanto. Ótimo, Ivan. Sensacional. Agradeço muito aí pela sua palestra. Muito rica, muito estimulante, com muitos elementos já para o trabalho aqui desse grupo. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar dúvidas para o professor Ivan do que ele falou, outras dúvidas que vocês tenham e ele não falou, e vocês gostariam que eles falassem, que o André falasse, que o Hamilton. Então, nos ajudem, viu, gente? Aí no chat, escrevam o que vocês querem que a gente fale com vocês. Pessoal, agora a gente vai prosseguir com o André Noronha, fundador da Arca Natural. André, boa noite, muito bem-vindo. André, a palavra é sua, por favor. Bom, pessoal, boa noite, antes de mais nada. Eu vou tentar ser bem sintético, vou fazer um panorama aqui sobre um pouco do que é o Araucária Mais e um pouco do que é a Arca Natural. Eu vou pedir licença, eu vou desligar minha câmera só por conta do meu sinal aqui, que eu estou um pouco isolado numa agroindústria aqui, a gente está em processamento nesse momento. E eu vou desligar a câmera só para ficar mais leve a conexão, tá? Legal. Já vai entrar aqui a apresentação? Mas a ideia aqui é só contar um pouco, me sinto muito honrado aqui de alguns ganchos que o professor Ivan fez sobre justamente esse aspecto, né, de olhar para as cadeias da sociobiodiversidade com cuidado, com atenção, tentando entender quais são as suas limitações, as suas capacidades de suporte e tentar estabelecer protocolo. Se a gente vai fomentar a alavancagem dessas cadeias para que elas se desenvolvam de uma maneira sustentável, a gente tem que observar com muito cuidado a capacidade de oferta dessas cadeias para que elas sejam
de fato, sustentáveis e não gerem um efeito perverso. Porque, afinal de contas, se eu estimulo uma cadeia que ela não está preparada para ser estimulada, a gente também pode ter um efeito contrário daquele que a gente espera e ela acabe sendo super explorada por oportunismo e coisas do tipo. Então, com esse olhar e com esse cuidado, lá em 2012, a gente teve um estudo que foi fomentado ou estimulado pela Fundação Grupo Boticário para tentar entender o que as cadeias da floresta araucária, a gente está falando de Mata Atlântica, em regiões de altitude, o que as florestas araucárias estavam sofrendo, o que restou dela ainda sofre por pressão das cadeias produtivas. E desse estudo de 2012 surgiu uma iniciativa, a iniciativa Araucária Mais, que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento das cadeias produtivas nativas desse ambiente natural, da floresta araucárias, por meio do estímulo de uma abordagem de mercado. Então, é tentar aproximar produtores que estão olhando para essas... só um pouquinho, desculpa, eu vou fazer só uma pausa aqui. A apresentação, ela ainda não entrou, só um pouquinho. Ela está carregando aqui. Sim, agora é do Ivan. Ela já vai entrar. Ela está carregando aqui. Mas já vai entrar a apresentação, tá? Só um momento. Mas a ideia é que, com o desenvolvimento das cadeias, a gente consegue fazer com que os produtores se organizem, a gente atraia a parte de conhecimento, de soluções, tanto de conhecimento, de recursos financeiros, de mecanismos de mercado e de governo, para conseguir fazer com que essas cadeias tenham um suporte para se desenvolver. E aí o Araucária Mais, então, ele surge como uma abordagem voltada para mercado, que vai estimular o desenvolvimento de novos produtos e mercados baseados em em espécies da floresta araucárias. E muitas das espécies que a gente trabalha no Araucária Mais, ela está diretamente relacionada com aquelas provocações, com aquelas espécies que o professor colocou ali anteriormente. Eu vou botar... Isso, agora vai entrar, agora vai carregar. Obrigado. Então, a ideia aqui é que, desculpa pelo transtorno, a ideia é que a gente estimule o desenvolvimento de novos produtos e mercados associados a esses produtos por meio de produtores que olham para a floresta com um novo olhar, com um olhar de cuidado, de atenção, que seguem protocolos que a gente chama de produção sustentável, de padrão sustentável de produção. E esse padrão sustentável de produção faz com que a floresta, então, tenha aspectos de conservação pelo uso. Então, a gente estimula a depender de cada cenário base. Então, hoje a gente começa a trabalhar com um produtor, dependendo de como ele está e dependendo da área que a gente vai estimular o uso na propriedade, ela tem diferentes compromissos e protocolos a seguir para que a gente consiga estabelecer um manejo de floresta sustentável. Então, quem é que faz essa organização? É justamente uma equipe, da qual eu faço parte. Desde 2013, a gente faz essa articulação de uma rede, em que essa rede colabora para conseguir suprir os desafios que as cadeias têm para se desenvolver. Então, a gente está falando aqui principalmente de erva mate, pinhão e outras espécies frutíferas, como o professor já colocou, eu vou resgatar aqui na frente, e que, baseado nessa premissa de produção sustentável, a gente tenta estimular que ocorra ou se tenha um incremento de biodiversidade frente ao momento em que a gente intervém e começa a trabalhar junto com aquele produtor. Então, não tem problema se hoje ele tem uma área degradada, desde que ele tenha uma visão de ampliar a qualidade de conservação da sua área florestal, a gente vai, junto com ele, estabelecer um padrão, um protocolo de adequação e um padrão baseado nesse padrão sustentável de produção, um caminho viável para que ele consiga ter incremento na qualidade de conservação da área dele. Então, a gente entende que a gente tem uma visão de regenerar a floresta e de conservar e de proteger. Porque naquela área em que não há uso hoje, ela está íntegra, a gente não tem a pretensão de estimular o uso. E para isso se prevê mecanismos outros mecanismos, como o pagamento por serviço ambiental que a iniciativa tem, para fazer com que o custo de oportunidade daquela área íntegra não seja
enfim, não acaba sendo estimulado o uso dela por meio da oportunidade de mercado que a gente possa eventualmente vir a articular. Então, a gente tem, vou avançar um pouco rápido aqui, alguns números expressivos dessa rede, a gente chama de ecossistema de inovação, que nada mais é do que uma rede de colaboração para tentar desenvolver soluções para as cadeias, e que por meio das soluções, novos produtos são desenvolvidos e novos mercados são estimulados. Tudo isso se faz nessa abordagem de mercado em que há na ponta, então, um player de mercado, uma empresa ou um mecanismo de comercialização que vai, então, fazer esse estímulo, essa demanda de produtos que saem da floresta de uma forma sustentável. Essa iniciativa, Araucária Mais, então, ela foi criada em 2013, numa parceria, desde então é executada numa parceria entre a Fundação Grupo Boticário e a Fundação CERT. Tem mais informações no site, eu vou deixar aqui a provocação para quem quiser saber mais, acessar o site e entrar em contato conosco, caso tenha interesse em aprofundar algum aspecto. E como desdobramento, então, dessa iniciativa, a gente tem agora a Arca Natural, que é um negócio de impacto, eu não sei o quanto o pessoal está a par do conceito, mas é um desdobramento dessa iniciativa Araucária Mais, que é sem fim lucrativo, para um negócio, então, que vai ter uma dinâmica de mercado e desenvolver produtos em parceria com essa rede que a gente vem desenvolvendo desde 2013. Hoje, inclusive, eu estou aqui na agroindústria rodando um lote de sucos baseado em espécies nativas, tais como aquelas que o professor provocou. Aqui eu estou na mão com um de Jussara, e a gente está fazendo outros lotes aqui de goiaba serrana, de guabioba, de butiá, iuvá, etc. E tudo isso a gente faz em parceria, com destaque aqui a cadeia solidária de frutas nativas do Rio Grande do Sul, que a gente trabalha em parceria, e agora a gente está olhando para outros territórios também, como, por exemplo, a área de ocorrência da Grande Reserva Mata Atlântica. Eu não vou me alongar, vou deixar aqui um espaço maior para a gente discutir de maneira mais aberta. Deixo aqui meu contato, provocações. Fiquem à vontade aí para nos provocar e continuamos aqui a discussão. Obrigado. André, muito obrigado. Excelente apresentação, muito instigante, muitos aspectos aí, até que o professor Ivan ia falando como problemas, como desafios, e aí com a experiência que o André traz da Arca Natural, a gente já vê soluções aí chegando e a gente conseguindo avançar nesses novos caminhos. Agora, você falando desses sucos aí de frutas, eu fiquei meio nervoso aqui, eu estou em Brasília, numa seca danada, um calor bravo, e esses suquinhos aí da Mata Atlântica me deixaram com água na boca, André. Então, eu vou pedir que a gente faça um evento presencial em breve, para a gente poder degustar esses sucos aí que você deixou a gente bem curioso. Ótimo. E aí você falou também, né, de várias frutas e outras plantas aí, alimentos. A gente está com água na boca, André, Ivan também, mas vocês falaram muito de floresta. E aí eu queria agora chamar o nosso terceiro convidado, o Hamilton, porque eu estou sentindo falta aí nessa conversa de grande reserva dos frutos do mar, né, do pescado, das ostras, da fauna, né? A gente falou muito de flora aqui, mas sociobiodiversidade inclui a fauna também, os animais, os camarões, mexilhões e delícias aí dos oceanos e mangues. Então, Hamilton, bem-vindo, você está aí se exercitando, porque eu vi que você trabalha com ostra. A ostra é um produto que dá muita energia, né, Hamilton? Bem-vindo, seja bem-vindo, Hamilton Kirchner, proprietário do Cultivo Ostra Viva. Para fechar aqui, então, a nossa mesa, a gente quer te ouvir um pouco, você contar aí os desafios, o que você vem enfrentando aí de dificuldade com o seu empreendimento aí das ostras. Bem-vindo, Hamilton, a palavra é sua. Consegue me ouvir? Está me ouvindo? Tá um pouco baixo. Tenta de novo, Hamilton. Vamos ver se... Tá um pouquinho baixo, viu? Na verdade, bastante baixo. Tá baixo. Eu acho que agora tá melhorando. Antes, né? Eu não pude testar antes que o professor estava falando, e o André. E agora, melhorou? Melhorou. Tenta falar bem perto do microfone, que tá um pouquinho baixo ainda, mas a gente te ouve. Mas vai dar certo. Obrigado. Que bom que deu certo. Eu tive que mudar de local e vim para o quarto aqui por causa do notebook, e meu celular não deu para conectar o som. Mas vamos lá. Eu também estava escutando o pessoal e eu fiquei super feliz de poder participar com vocês aqui. E eu não chego nem aos pés do cacife do pessoal que está lidando com isso, né? Eu sou um produtor de ostra e uma pessoa que trabalhou aqui na região e mora aqui na região há muitos anos.
a maior parte da minha vida voltada aqui perto do mar. E, na verdade, eu moro entre o mar e a floresta, né? Eu tenho a característica da região que eu moro é tão especial que eu acho que por isso que eu pude fazer esse arcabouço de ideias tão legais que a gente conseguiu desenvolver aqui. Então, vou fazer uma apresentação rápida. Meu nome é Hamilton, eu sou produtor de ostras há 25 anos. Na verdade, eu fui um dos primeiros produtores de ostras do litoral, se não o primeiro, né? Talvez, da maneira que a gente faz aqui também, um dos primeiros do Brasil a ser bem sucedido com a espécie nativa, de forma sustentável. Não sustentável, a gente vai chegar em pontos muito cruciais sobre a atividade de produção de ostra, porque tudo parece muito bonito e muito perfeito, mas então, tem muitos problemas no meio desse caminho. E a produção de ostra de Guaratuba, ela acaba se tornando uma produção muito avantajada em algum momento e muito famosa pelo sabor das ostras da região. Quando a gente vai falar sobre sustentabilidade, aí a gente vai se deparar com uma série de pequenos processos que poderiam ter acontecido e não aconteceram, ou que estão em processo de acontecimento que precisam acontecer. Falando de sustentabilidade das regiões, como o professor estava falando, essa inserção de um produto e fazer com que ele se torne um produto viável para as comunidades e para as pessoas que dela existem, é possível, né? A gente é dos exemplos dessa possibilidade. Eu queria só fazer um adendo, é o seguinte: todo mundo às vezes me pergunta qual é o maior motivador do homem, né? As pessoas sempre perguntam, e a maioria das pessoas respondem: dinheiro. Tem aquela resposta: dinheiro. Mas, na verdade, dinheiro é uma das partes desse processo de necessidade, do que o homem precisa. Porque o que mais move o homem é a necessidade, né? A necessidade de melhora, a necessidade de mais conforto, a necessidade de melhor interagir com o sistema que você está vivendo. E as comunidades ribeirinhas, os caiçares, eu posso falar porque eu não nasci aqui na beira do mar, mas eu vim há muitos anos, desde pequeno, e acabamos tendo que nos adaptar e viver como as pessoas daqui viviam. Uma ideia errônea que as pessoas têm, e às vezes uma pessoa como eu, que aparentemente, como dizem, é de fora, né, é que a gente tem que se adaptar como qualquer outra pessoa se adaptou à região e vivia como todo mundo. Ia para o mangue tirar marisco, ia para o mangue tirar ostra, ia para o mar pescar, ia descascar o marisco para vender, ia levar a ostra para o mercado para vender, e assim a gente vivia, como qualquer outro ribeirinho. Não intrinsecamente relacionado à natureza, porque não tinha nascido aqui, mas vivendo praticamente como se viviam os ribeirinhos da época. E, como eu falei da necessidade, a gente sentia a necessidade de melhorar. Não era possível viver num lugar tão maravilhoso, tão bonito, tão farto, e financeiramente não conseguir se sustentar, ficar triste por não conseguir sobreviver de uma maneira digna. E não é confortável, nem avantajada financeiramente, ou simplesmente digna. Poder sair de casa e comprar sua comida, comprar suas coisas, sem ter que depender tanto, sem sofrer. Essa que é a grande realidade. E foi quando existe a possibilidade de criar ostras aqui na região, e a gente começa a criar ostras. Logo nos primeiros 6 meses, a gente começa a ver que os resultados são positivos. E isso não tinha nada envolvido de estudo tecnológico, de nada. A gente fez no tentativa e erro. Vamos fazer assim, vamos ver se dá certo, vamos fazer assado, vamos pegar algumas coisas, algumas histórias no meio do caminho, e foi montando essa técnica, muito que a gente trouxe de Santa Catarina, porque lá era o grande exemplo na época, e a coisa funcionou. E funcionou até um certo ponto muito bem, de forma que a gente se torna exemplo para muitos lugares do Brasil e para uma grande quantidade de outras comunidades, de que é possível se produzir ostra nas beiras dos mangues, nas famílias, nos lugares carentes. A gente quis sempre ser um exemplo de possibilidade de sair de uma situação de muito pouco dinheiro, muito pouco recurso, para se tornar socialmente econômico viáveis, e a região aqui demonstra isso hoje muito mais claramente do que
ela evoluiu financeiramente e socioeconomicamente muito, muito rápido e muito, muito violentamente. Não digo violentamente de maneira pejorativa, mas muito, o que aconteceu foi uma explosão de mudança econômica muito rápida para uma região muito pobre. Né? O que a gente quis sempre mostrar para todo mundo é que é possível se transformar regiões quando se utiliza de maneira correta, quando se encaminha de maneira correta as comunidades e quando a coisa é feita com seriedade. Né? É possível transformar sociedades carentes, sejam elas quilombolas, ribeirinhos, agroecológicas, isso quando a gente consegue fazer o link econômico, quando consegue trazer dinheiro para a comunidade, quando consegue transformar esse círculo econômico de maneira positiva. E eu não falo isso de maneira simplesmente pessoal, mas eu acredito que quando se consegue trazer recursos para a região e transformar a região, e eu logo vou dizer os defeitos todos que a nossa atividade tem, para que não pareça que a gente não entenda exatamente o que está acontecendo, mas a gente entende exatamente sim o que aconteceu. Né? Trazer, sempre foi uma grande ideia nossa, uma grande história, trazer recurso e transformar recurso em conforto e possibilidades de melhora de vida para a sociedade. Né? E isso foi uma coisa que aconteceu aqui na região, que nós éramos todos com muita dificuldade financeira e hoje, graças a Deus, todo mundo tem o seu ganha-pão conservado. Daí vem um pequeno detalhe que eu preciso colocar. Eu acabei me confundindo um pouco nas nossas falas, não é isso, é porque é muita história. São 25 anos de trabalho e esses 25 anos criaram tantas situações, tanto positivas como não tão bem direcionadas como no começo, que as coisas ficaram nesse patamar que hoje em dia as pessoas olham aqui para o Cabaraquara, para a região de onde estou falando, e acham que tudo aconteceu. Veio dinheiro de fora e tudo aconteceu, e isso aqui se transformou nesse polo gastronômico, nesse polo de produção, e tudo aconteceu assim. Né? Veio dinheiro e esse pessoal trouxe dinheiro para cá, e isso aconteceu. E não foi isso que aconteceu. As coisas aconteceram muito lentamente, muito gradativamente, e sim, logo que as coisas parecem ser promissoras, aí sim o poder econômico acaba vindo com um pouco mais de força e aderindo à região. Né? Então, o que a gente tira de exemplo do acontecido aqui com a gente? Eu vou falar da parte ecológica e da parte financeira, rapidamente, para não me alongar também. Né? Da parte financeira é que, se não houver um auxílio sério para colocar as pessoas envolvidas no processo, claramente absorvendo os ganhos do processo, elas serão excluídas em algum momento. Seja pela força financeira, ou seja por outros pelo descaso da atividade ou coisas desse tipo. Porque é isso, a gente vê por aqui, os produtores de osso são muito poucos, muita gente acabou desistindo no meio do caminho, né? Alguns resistiram por nós temos a sorte de estar bem posicionados e bem alocados na região, mas as pessoas mais distantes que não conseguiam, mesmo em Paranaguá tem muita dificuldade, Guaraqueçaba tem muita dificuldade de transformar sua produção. Olha, a gente tem uma das melhores ossas do mundo. Como que a gente não está gerando riqueza? Hein, professor? O teste chamou sua atenção, né? Como que a gente não está gerando riqueza de verdade? Os ribeirinhos continuam extraindo ostras em Guaraqueçaba e Paranaguá, vivendo na pobreza. O círculo produtivo está todo transtornado, está todo desorganizado. Né? E eu acho que as pessoas pensam que a gente vem para falar coisas só bonitas, né? Não dá para falar só coisas bonitas. A gente tem que ver panoramas verdadeiros, né? Só para vocês entenderem um pouquinho da minha pessoa, há muito tempo eu parei de maquiar a história. Né? Eu fiz um acordo comigo e com as pessoas com quem eu converso, que eu não maquiaria essa história. Que eu não falasse assim, ouça, está tudo certo, é o melhor produto do mundo, a gente ganha dinheiro. Claro que a gente ganha dinheiro. A gente ganha dinheiro, é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente se dedica, é para isso. Mas está muito deficitária. Ela tem muitos problemas no processo. Né? A gente podia estar
tirando todos esses ribeirinhos que estão tirando o osso do manguezal, que é isso que eu quero chegar no ponto da nossa conversa do conservatório, que eu passei anos e anos pensando em como por que essa cadeia não melhora, entendeu? Tirando essas pessoas do extrativismo. Não precisa nem trazer para a produção em si, mas participar do processo produtivo, entendeu? Mostrar para eles que existe uma possibilidade. Eu tive sempre uma convicção, e falei isso desde muito no começo, quando você tira uma pessoa da extração, no mínimo, na pior das hipóteses, quando você tira um extrator, seja ela da araucária, seja ela de qualquer tipo de produto extrativista, na pior das hipóteses, isso eu tenho com muita convicção, na pior das hipóteses, você abre uma vaga para um outro extrator. Essa é a pior das hipóteses, certo? Quando você dá uma melhoria para um extrator, quando você consegue levar ele para um patamar melhor de produção. Você, na pior das hipóteses, você abre uma vaga na extração para outra pessoa vir extrair e tirar recursos da natureza. Seja ela benéfica ou não benéfica, isso a gente pode entender em outro momento. Mas essa é a pior das hipóteses. E as outras melhores são todas melhores do que essa, né? Onde a gente vai tirar pessoas da floresta para produzir de maneira mais sustentável, né? De maneira tecnologicamente mais viável, né? Tecnologicamente mais viável, né? Arrumar as cadeias de produção de maneira como o professor falou, e especialmente tirar as pessoas da dificuldade, né? Tirar as pessoas dessa dificuldade de extrativismo. Porque eu posso falar para vocês, eu vivi durante muitos anos de extrativismo, né? Extrativismo não é fácil. As pessoas imaginam que o extrativista é aquele cara que pega o produto fácil da natureza, né? Ele vai lá, cada vídeo extrativista só vai lá e colhe a ostra e leva para vender. Não é verdade. Tem dias que está chovendo e você tem que ir lá na chuva. Tem dias que a maré não baixa e você vai ficar sem ter o produto para vender. Tem dias que você vai lá e só consegue tirar um pouquinho e tem que vender só aquele pouquinho mesmo, né? E já numa produção sustentável, você sabe, não, eu tenho tanto para vender, eu vou vender tanto, e as coisas vão se transformando, né? Então, o extrativismo, ele não é uma saída eu vejo ele como subsistência, exatamente como aquele do livrinho dizia, subsistência, né? Quem está no extrativismo não está porque é preguiçoso, ou porque acha fácil, ou porque não tem outra oportunidade, né? No momento que existe possibilidade de ganho melhor e de melhorias na necessidade, né? A gente falou no começo, né? O que move o homem, né? Não é só o dinheiro. O dinheiro é uma parte desse processo, mas a necessidade é que mais move o homem. Né? Necessidade de melhorar, de conforto, de dar alimento para sua família, de dar conforto para sua família, de sair daquele patamar de miséria, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, mas o extrativismo, eles vivem muito próximo da linha da miséria. Acho que o professor, por tantos anos que ele estudou isso, ele sabe que... Eu acho que eles vivem na miséria, né, professor? Eu acho que eles vivem literalmente na faixa da miséria mesmo. As pessoas não... Como eu, que vivi há tantos anos na beira do mar, aqui, conheci tantos ribeirinhos e conheço tantos outros, e vivi como eles aqui durante muitos anos. Só quem vive isso, sabe exatamente o que é viver de extrativismo, tanto do mar, ou da floresta, ou desse tipo de produto, ou qualquer outro produto extrativista, né? Que não seja ouro, talvez, ou coisa desse tipo, né? Ouro também. Não sei, né? Eu não fiz isso na minha vida, né? Então, assim, o que eu acho mais importante do exemplo do Cabaraquara, o que eu sempre tentei mostrar às pessoas, é que comunidades muito pobres podem ser transformadas. E o professor acho que sabe melhor do que eu que as comunidades podem ser transformadas. Elas podem, né? A gente é exemplo disso. Aqui todas as famílias são empregadas. É difícil de você achar um desempregado aqui. É difícil a gente para trabalhar aqui na comunidade. Não tem mais. Você tem que trazer de fora da cidade para cá, porque todo mundo aqui está muito bem, todo mundo tem emprego, todo mundo tá ótimo. Quem não está na atividade está empregado na atividade de alguma maneira, né? Eu não sei se vai servir de muita coisa, mas no conforme vocês forem perguntado alguma coisa, também fica mais fácil para mim poder tirar alguma dúvida de vocês, tá bom? Excelente. Hamilton, muito obrigado. Eu gostei muito da sua fala, para mim foi muito enriquecedor e muito complementar ouvir a visão do empreendedor, né, de quem realmente está na peleja do dia a dia, e foi muito rico ver pelo seu lado, e eu vou repetir aqui a sua pergunta, que eu achei muito bacana.
por que não estamos gerando riqueza? Professor Ivan, André, todo mundo que está aqui no Conservatom, considerando todo esse cenário que o professor Ivan, que o André, e que agora foi também confirmado por um empreendedor que está lá na ponta, que está conseguindo gerar riqueza, mas, como ele falou, com muito trabalho, não é? Por que isso não pode ser ampliado? Por que isso não pode gerar renda, melhorar a qualidade de vida de muito mais pessoas, não é? Então, a gente está um pouquinho avançado aqui no tempo, a gente vai começando a concluir aqui a nossa mesa. As falas foram todas muito ricas, muito interessantes. O meu papel aqui agora não vai ser trazer novas informações, porque eu vejo que o nosso público recebeu uma quantidade muito grande de informações, pílulas de conhecimento, muito importantes que o professor Ivan, o André e o Hamilton nos trouxeram, cada um com um ponto de vista, né? Então, se você chegou agora na live, veja os vídeos das falas do professor Ivan, do André, porque todas as três foram muito ricas e trazem visões diferentes de atores que estão olhando essa situação da cadeia de um ponto de vista diferente. Então, assim, para tentar ajudar um pouquinho aqui na amarração das falas, eu destacaria que todos foram unânimes em apontar que a própria natureza dessas cadeias da sociobiodiversidade, o nome já diz, né? Vejam só que palavrinhas que a gente está dizendo, sociobiodiversidade, né? Então a gente está juntando uma diversidade muito grande de formas de vida, e aí o professor Ivan, o André, falaram de inúmeras espécies aí da Mata Atlântica. Os carros-chefe, como o professor Ivan e o André pontuaram, sempre as pessoas pensam direto no pinhão, na erva mate, e aí agora a gente viu a experiência do Hamilton, que é mais um carro-chefe dessa região litorânea, os frutos do mar, né? A ostra que ele falou, que a gente ficou aqui com água na boca, viu, Hamilton? De conhecer essa ostra aí, estou aqui salivando, acho que está todo mundo morrendo de fome, a gente passou um pouquinho da hora aqui do jantar, eu peço um pouquinho mais de atenção para vocês, que a gente já vai finalizar. Se alguém ainda tiver alguma pergunta aí para os três, coloquem no chat, que a gente ainda tem tempo para responder, mas tentando fazer essa amarração final, a gente viu que essas cadeias, elas são tão interessantes, tão ricas, tão diversas, e a gente tem muitos desafios, né? Como a Hamilton muito bem trouxe essa frase emblemática, por que isso não está gerando riqueza? Então, voltando aqui na fala do professor Ivan, ele fez um trabalho bem meticuloso de apontando os gargalos que a gente tem nessas cadeias produtivas, que elas vão desde o elo do produtor, do extrativista ou do agricultor familiar, do faxinalense, do empresário, do ator que está lá fazendo seu cultivo de ostra ou extraindo, mas a gente tem uma diversidade muito grande de atores nesse meio, que às vezes não estão comunicados, não estão linkados, não estão em parceria. Então, o André trouxe aí, fez uma intervenção muito rica de como que uma organização da sociedade civil ou um pool de organizações da sociedade civil pode entrar e representar a mudança nessas cadeias de valor, agregando valor e fazendo elos importantes entre os produtores e o mercado, né? O professor Ivan falou também de grandes desafios que a gente tem também no manejo dessas espécies, no conhecimento científico, técnico, de como ter boas práticas de manejo dessas espécies, né? A gente viu aí essa experiência do Hamilton de como isso também precisa ser aperfeiçoado na cadeia da ostra, boas práticas de manejo, não é todo mundo que faz com o mesmo cuidado que o Hamilton falou que sabe como é, então os compradores precisam ter esse link, né, de que estou comprando um produto sustentável, com valor social, com valor ambiental, né? Então o Ivan falou muito bem da necessidade de qualificar as certificações, o controle, o André falou de formas de resolver arranjos locais para resolver esses desafios muito grandes da comercialização, não é? E por fim,
eu destacaria também um grande desafio que não é por fim, na verdade é um desafio muito importante, que é a calibragem das políticas públicas, dos instrumentos financeiros. O André falou de fundos, o Ivan falou de fundos, o Hamilton falou da dificuldade de ter financiamento, né? Então a gente vê um gargalo muito grande aí também nessa questão do financiamento dessas cadeias produtivas, né? Que elas não são convencionais. A gente tem nessas cadeias produtivas desafios em todos os elos, como aí os especialistas mostraram nessa mesa, né? Então eu acho que fica como um grande desafio aí para o Conservatom, para vocês discutirem na próxima semana soluções que venham a trazer essas formas da gente agregar valor, como a Hamilton falou, como os demais falarem. A gente precisa gerar mais valor, a gente precisa ter mais qualidade e a gente precisa ter mais sustentabilidade. E como fazer tudo isso? O professor Ivan vai falar um pouquinho, depois a gente abre para os demais, e eu lembro todo mundo que quiser também colocar suas perguntas, seus questionamentos, fiquem à vontade para colocar aí no chat, tá bom? Professor Ivan, por favor. Obrigado. Bom, primeiro fiquei muito feliz aí com o depoimento, foi exatamente um depoimento do Hamilton, e eu diria que o depoimento do Hamilton, pelo que eu conheço, e eu já atuei na Amazônia, em várias outras regiões, África, quando se fala de extrativista, o problema é exatamente o mesmo, Hamilton. A dificuldade é a mesma, e você colocou algo muito importante, que é a questão do extrativista estar ali quase na linha da pobreza. É muito tênue, realmente, a situação ali, muito delicada, né? Ou ele desiste, né? E aí vai procurar outra coisa e vai sair dessa região, vai ser expulso por falta de atenção da sociedade, vamos dizer, vai para outro lugar, né? Quando pode, né? Então, o que o Hamilton colocou aí, eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente refletir, é que o produtor dos produtos da biodiversidade, o produtor da natureza, ele precisa de ajuda externa. Esse é um ponto importante, mas essa ajuda, Bruno, André e todos, ela não basta que se atenda apenas um componente dessa ajuda ou dessa demanda. Não basta só o financiamento, por exemplo, né? Não basta só uma estrada. É necessário que se busque uma solução integrada, que desde o processo de produção até o final. É muito importante, porque essas pessoas que estão nessa área de extrativismo, que estão exatamente produzindo ou ajudando com os produtos da natureza, eles precisam da cadeia completa, porque uma parte só não ajuda, uma parte só faz com que eles continuem na mesma situação de dificuldade. O Hamilton passou 20 anos nisso, mais de 20 anos, eu conheço a área dele, conheço o processo lá do Hamilton, o cuidado que ele tem. Agora, é importante que a sociedade também assuma uma corresponsabilidade com isso, né? E essa solução precisa ser integrada, ou seja, todos os elos têm que ser amarrados, senão fica faltando, né? É importante que se faça isso. Eu acho que esse é um desafio fundamental para esse tipo de discussão. Professor Ivan, você agora em poucos minutos foi no ponto. O problema não é um elo, não é um pedacinho da cadeia, o problema é a falta de coordenação, de integração, de diálogo nessa cadeia, né? Das pessoas se sentarem na mesma mesa e construírem soluções juntas, porque é isso que acontece em todas as cadeias de valor, não é? Os produtos todos no mundo de automóveis, de agronegócio, tudo que tem valor, ele tem coordenação, ele tem integração, ele tem diálogo. Então, eu acho que o grande desafio que os meus colegas aqui apresentaram se refere a um desafio de diálogo, de comunicação. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje nesse Conservatom, essa maratona de ideação. Então, eu puxo aqui o link com esse momento especial que a gente está na pandemia, a necessidade de criar formas novas de diálogo. Então, estimulo vocês a participarem dos próximos. Amanhã vamos ter mais discussões. Semana que vem vamos botar a mão na massa e formar grupos para pensar soluções para esses problemas. Então, a gente está um pouquinho avançado no nosso tempo, mas se todo mundo ainda tiver um tempinho aí, conseguir segurar a fome, eu queria fazer uma última provocação, e aí eu pediria uma fala final de cada um da mesa.
Pode ser, pessoal? Ivan, Hamilton, André, vocês podem ficar mais um tempinho com a gente? Então, pessoal, baseado em tudo que a gente escutou agora, muitas oportunidades, mas também muitos desafios, muitos problemas, mas um grande desafio de coordenação, de trabalhar com a diversidade de atores, porque a gente está falando, como vocês falaram, de quilombolas, indígenas, ribeirinhos, extrativistas, faxinalenses, agricultores familiares, cultivadores de ostra. A gente está falando de uma diversidade de indústrias, e indústrias de vários setores. O produto nem sempre vai direto ao consumidor final. Muitas vezes ele vai precisar passar por várias etapas da indústria, como o professor Ivan falou. Então, a etapa de coordenação da bioindústria, que é um outro elo muito complexo e muito amplo, é essencial. Então, precisamos botar nessa mesa as indústrias de alimentos, de cosméticos, de fármacos, de plantas medicinais, que trabalham com ingredientes naturais para restaurantes, para pousadas. A gente está falando de mercados muito complexos e talvez por isso o desafio seja tão grande. Então, o professor Ivan relembrou aí um evento na década retrasada, né, nos anos 2008, quando várias pessoas se juntaram de todos esses segmentos, da indústria, das comunidades, da pesquisa, e o professor Ivan liderou um movimento muito importante aí na região sul, do grupo da região sul. Tivemos seminários em todas as regiões, no Pantanal, eu tive o prazer de acompanhar, e desde então eu vejo que essas cadeias, elas estão ainda evoluindo, mas como o professor Ivan falou, a gente precisa também olhar tudo que a gente já fez. Temos muitos acúmulos. Então, esses documentos dessa época, que o professor Ivan lembrou muito bem, apontam desafios que até hoje a gente tem. Então, a gente precisa, de fato, se juntar, se unir, criar uma teia entre nós. Temos muitos atores, muitas pessoas interessadas em fazer isso andar, o setor produtivo, as ONGs, a academia e o setor privado, e como o professor Ivan e o André e o Hamilton também falou, precisamos do consumidor, precisamos que a sociedade civil, e aí eu faço esse link com quem está aqui no Conservatório nos ouvindo e vai botar a mão na massa na semana que vem para construir soluções. É muito importante que vocês também se envolvam como consumidores nessa cadeia. Procurem produtos sustentáveis, procurem saber a origem e prefiram produtos da sociobiodiversidade. Então, já me alonguei muito mais do que eu deveria. Eu aqui no meu papel de mediador peço desculpas por não ter conseguido controlar o tempo, porque a gente queria já ter terminado um pouco antes, mas a gente teve falas riquíssimas e foi muito interessante ouvir cada um de vocês aqui. Mais uma vez eu agradeço, Ivan, André, Hamilton, e pediria que cada um de vocês fizesse as falas finais, procurassem responder alguma pergunta que talvez tenha ficado aí no chat, eu tenha me esquecido. Se a Ana quiser me ajudar também a trazer essas perguntas. O Eduardo Farias perguntou o que tem sido feito na prática para tornar pequenos produtores agentes ativos nessa cadeia e não apenas fornecedores de matéria-prima. Obrigado, Eduardo, pela sua pergunta, muito interessante. A Manuela pede para o Ivan esclarecer um pouquinho melhor os termos científicos da gabiroba, da cataia, do butiá. Então, eu peço para o Ivan colocar aí no site. A Maria Azevedo pergunta se vocês podem compartilhar experiências de comunidades litorâneas nessa área da reserva, que sejam referências, que sejam benchmarking para se seguir esses exemplos de resistência, consciência da cultura do cuidado, porque onde ela está, né, Maria Azevedo, está muito difícil. Obrigado também, Maria Azevedo, e por todos que participaram. Então, eu peço que vocês, em 1 minuto, no máximo 2 minutos, façam as suas colocações finais e tentem linkar aqui e ajudar os nossos parceiros que ainda estão nos escutando e que semana que vem vão estar aqui com a gente discutindo esses desafios das cadeias da sociobiodiversidade. Então, professor Ivan, por favor, você é o primeiro. Muito minutinho, Ivan. Já me estendi. Veja, primeiro eu quero fazer referência a um comentário que está aqui no chat, que é da Ana Gonzalez. Ela é mexicana e conta um pouco da experiência que ela teve na região de Maués, Manaus, né, com o uso de plataforma do e-commerce, que eu acho que essa é uma das soluções mesmo. Eu me referi a Conexos, mas tem várias plataformas, tem uma no Rio, né, e em relação à ostra, Hamilton, eu quero dizer o seguinte: em dezembro passado, eu estive no Rio de Janeiro, numa reunião importante, e lá foi servido ostra.
E veja, e era ostra de Florianópolis. Então, por que não pode ser aqui de Guaratuba? Por que não pode ser aqui dessa região? Por que não pode ser da sua criação? Então, ou seja, eles avançaram nisso. Então, é importante realmente organizar esse processo e colocar em contato quem produz, né, com quem quer comprar, mas pensando sempre na cadeia completa, em atender todos os pontos, conversar muito com o produtor, né, tentar entender os gargalos, as dificuldades, as possibilidades que ele tem, e aí tentar solucionar isso de uma forma integrada. Muito obrigado a todos, foi um prazer muito grande estar aqui com o Bruno, revendo o Bruno, né? Estar aqui com o André, Hamilton, né? E com esse conjunto todo. E, mais uma vez, parabenizo pelo evento. Muito obrigado. Obrigado a você, Ivan. Sua fala é sempre norteadora, você é um dos grandes especialistas nesse assunto e foi um grande prazer estar com você hoje. André, por favor. Vou ser bem sintético aqui, eu acho que eu vou fazer na direção de uma provocação, eu acho que cada território tem suas potencialidades, eu acho que é legal observar muito isso, né, de não tentar fazer o que não é daquele território em outro território, porque lá foi uma boa oportunidade e aqui não tem nada surgindo. Procurem, né, o que a gente chama de cesta de bens e serviços de cada território, porque ali é onde a coisa pode começar a se organizar e gerar, então, um fluxo que a coisa vai se desenvolvendo e vai ser bom para todo mundo, principalmente para o território. E uma coisa que é comum em todas as cadeias, eu vou ser aqui um pouco ousado de falar em todas, mas é bem amplo a ocorrência disso, que é o dilema entre eu preciso desenvolver minha cadeia e eu tenho que olhar para grandes mercados, mas o mercado não é compatível com a minha capacidade de entregar o produto ainda em um volume inicial, então tentar também observar que mercado a gente vai tentar estimular para aquele produto da sua biodiversidade e ver o aspecto de compatibilidade, de eventualmente olhar para mercados locais no primeiro momento, se organizar, buscar qualificação, certificações e padronização para então olhar para outros mercados, porque senão acontece às vezes um pouco de atropelo ou atravessadores que atuam de maneira oportunista. Então é só tentar observar um pouco isso de desenvolver, manter o fluxo de desenvolvimento e não tentar dar grandes passos, porque às vezes a coisa desanda ou cria expectativas muito difíceis de serem alcançadas e a coisa se dissipa por conta de não conseguir atender aquelas expectativas. Então é melhor passos pequenos, firmes, do que dar um grande passo e arriscar muito e a coisa se desfazer. Então, faço provocação de fazer coisa em conjunto e em passos firmes. Manter o movimento. Obrigado aí pela participação, Bruno, pela facilitação e fico à disposição com os meus contatos aqui para quem quiser dialogar mais a fundo. Um abração a todos. Muito obrigado pela sua fala, você foi muito preciso, muito objetivo, e agora na sua fala final você foi incrível, em um minutinho você falou uma mensagem muito importante. Eu vou repetir aqui duas palavrinhas mágicas que você falou: cesta de bens e serviços. Então é o uso múltiplo da sociobiodiversidade, nunca vai ser só um produto, geralmente vai ser uma cesta de bens e também serviços, né, André? Serviços ambientais que esses produtos geram para a sociedade. E um passo de cada vez. Ouçam o que o André falou. Um passo de cada vez. Muito obrigado, André. Hamilton, então, para fechar, Hamilton, pediria que você fizesse aí sua fala final, um minutinho, tentando amarrar aí o link com a fala do Ivan e do André e deixar sua mensagem final para o pessoal que está nos assistindo. Obrigado, Hamilton. A palavra é sua. Tá bom. Eu só vou responder ao Juliano, que ele perguntou se a gente tinha alguma certificação sobre produtos, produção responsável, produtos do mar. Que eu saiba, Juliano, a gente não sei. O professor Ivan pode até fazer um finalzinho ali, saber se tem alguma coisa sobre isso, mas eu de verdade, em todos esses anos, nunca vi nada que fosse direcionado para essa área. Eu acho que não tem, professor. E outra coisa que eu queria falar também, bem rapidinho, professor, esse servir ostra de Florianópolis, porque eles em Florianópolis, o pessoal de Santa Catarina, são um exemplo a ser seguido. É ali que tem que ver que eles são muito bons. A gente não pode menosprezar, não é nem menosprezar, porque a gente tem que elogiar e ter eles como referência de trabalho de verdade, entendeu? Que eles são muito bons. Só que eu sou um produtor de ostra nativa e eu tenho uma outra coisa que eu trago durante muitos anos. Eu sei que eu não posso demorar. A ostra nativa é um diamante bruto. A Gigas, ela é uma ostra que foram gastos muitos milhões, talvez podemos chegar até bilhão
de dólar em matéria de desenvolvimento tecnológico nela, em todos os países do mundo que trabalharam com osso que é produzido em Santa Catarina. Todo mundo melhorou esse pacote tecnológico. Em compensação, o que a gente tem na nossa mão, que é o osso nativa, é aquele diamante bruto, que ainda precisa ser lapidado e melhorado, e ele vai chegar talvez num valor muito mais alto e mais agregado do que talvez a Giga chegou no mundo. Isso é um sonho que a gente tem, é um sonho que a gente não deve deixar de sonhar, né? E que o André falou é o seguinte, André, é isso mesmo. A gente chegou num ponto que a gente achava que podia vender muito e não conseguia. Entendeu? E aí a gente viu todos esses gargalos e está entendendo esses gargalos. A gente precisa caminhar muito para que a cadeia produtiva da ostra consiga chegar no Rio de Janeiro, consiga chegar nos outros estados, né? A gente está caminhando em passos muito lentos, né? Eu queria deixar meu agradecimento para vocês. Foi uma honra participar. O professor Ivan, olha, se o senhor pudesse trabalhar conosco aqui nessa região, eu acho que a gente ia ser uma riqueza enorme. Acho que a gente resolveria grandes problemas aqui. E André, você, Ivan, né? André, você também, o que você trouxe para a gente em relação a esse pequeno detalhe que a gente, quando está na linha de produção, ou o extrativista que está saindo dessa área para a produção, ele não consegue entender isso que você sabe muito bem, André, que é esses passos que têm que ser seguidos de maneira acertada para sair da dificuldade, né? Era isso que eu tinha para dizer. Bruno, foi um prazer. A Karina, um grande abraço. Professor, vem ajudar a gente. Hamilton, muito obrigado pela sua fala final. Você foi bem no ponto quando você falou em mandar essa ostra para o Rio de Janeiro, para Brasília. A gente já está aqui com água na boca, o pessoal aqui nos chats de todo o Brasil, viu? Tem gente aqui do Brasil inteiro acompanhando, então acho que está todo mundo aí curioso para conhecer esses produtos, esse suco do André, esse pinhão aí, essa erva mate que o professor Ivan falou, e eu espero que a gente tenha uma próxima oportunidade de se encontrar presencialmente. Gente, de verdade, foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Quero deixar um forte abraço para o Ivan, para o André, para o Hamilton, agradecer muito a experiência, a dedicação e o carinho que vocês tiveram aí com o pessoal nas apresentações. Quero agradecer todo mundo que nos acompanhou até aqui. Lembrando que esse talk aqui, pessoal, essas falas aqui de hoje vão estar disponíveis, tá? No link. Eu acho que o link está aí no chat e vocês também vão estar acompanhando. Qualquer coisa, vocês vão na página do Conservatom, é bem facinho de encontrar, os desafios da natureza. E, pessoal, as inscrições vão até amanhã, tá bom? Então ainda dá tempo, se vocês estão gostando desse evento, ainda dá tempo de chamar os amigos, os professores, a família, viu? Envolvam mais gente, ainda dá tempo, é uma maratona, tá todo mundo aqui cansado, eu tô aqui cansado, tô vendo a cara do Ivan, do André, todo mundo do Hamilton, correu para estar aqui com a gente, obrigado todo mundo, a gente está aqui cansado, mas certo de que a gente cumpriu aí o nosso papel e eu espero que vocês façam o dever de vocês na semana que vem e construam soluções muito interessantes. As cadeias da sociobiodiversidade realmente estão precisando, gente. Então é isso, agradeço muito aí todo mundo, tá? A Ana da Panic, o Robson da Fundação Boticário, o André, Ivan, Hamilton, todo mundo, foi um grande prazer estar aqui com vocês, viu? Então, se o pessoal da organização não tiver mais nenhuma palavra, eu concluo aqui a mesa, mando um forte abraço aí para todo mundo que está em casa e estimulo que vocês assistam o talk de amanhã e voltem para a maratona na semana que vem. Pessoal, saudações sociobiodiversas, força aí e soluções e criatividade para nossas cadeias de valor. Um grande abraço para todo mundo e foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Um abraço grande. Grande abraço.